Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Estamos juntos para mais uma classe de discípulos, né? Hoje é a nossa última aula do livro de Daniel, capítulo 12 hoje. Hoje nós vamos fechar esse livro que estudamos já há um bom tempo e com certeza o último capítulo não deixa de ser tão maravilhoso, revelador, quanto todos os outros 11 capítulos que nós estudamos anteriormente. Mas antes da gente começar a falar, eu quero orar com você, nós colocarmos esse tempo na presença do Senhor, amém? Pai, muito obrigado por mais esse momento em que podemos estudar a Tua Palavra, colocamos tudo diante do Senhor e que Teu Espírito fale conosco, nos dê a instrução, o conhecimento e também a sabedoria, Senhor, para que possamos ouvir tudo isso, aprender a Tua Palavra e aplicá-la para os nossos dias, e possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Graças te damos por esse tempo, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, final do capítulo 11, que nós falamos na nossa última aula, né? Ali há uma série de declarações e de revelações que são trazidas ali pelo anjo a Daniel. E ali nas últimas duas aulas nós falamos sobre a figura do Antíoco Epifânio, né? Que ele é uma figura, uma pré-figura do anticristo, né? Do que seria para aqueles que amam e servem a Deus, no caso naquele primeiro momento ali, o povo judeu, o que seria a perseguição, e depois a figura do Antíoco Epifânio ela é expandida na figura do anticristo, mostrando a questão, registrando claramente o que seria o seu governo no tempo do fim, né? O que iria acontecer tanto com Israel, o povo judeu, mas também com aqueles que, claramente com aqueles que professam o nome de Jesus. Tá? E aí, obviamente, o versículo 1 do capítulo 12 é uma continuidade. Tá? E nessa continuidade, o versículo 1 diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está a favor dos filhos de teu povo, e será tempo de angústia tal que nunca houve desde que as nações surgiram até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será livrado, todo aquele que se acharem escrito no livro. Bom, primeira coisa, naquele tempo, dentro do contexto do texto, tá, está se referindo àquele período do reinado de Antíoco Epifânio, e já mostrando o seu fim, ok? E anunciando tudo o que seria ali. Mas também, nós já falamos disso, aponta para como seria, né, o governo do anticristo, o que vai acontecer nesse período do governo do anticristo, até que ele seja derrotado na vinda do Senhor, tá? na segunda vinda do Senhor, na volta de Jesus, ok? Então, quando a gente lê aqui o capítulo 12, não só o verso 1 que fala naquele tempo, mas também quando se refere aqui a Daniel 4, Daniel 13, tá? No capítulo 12, tá? E também o versículo 6 e 7, isso é uma referência clara a Daniel 7, 25. E se a gente voltar um pouquinho lá em Daniel 7, 25, nós vamos ver que as palavras que são ditas aqui, elas são ditas claramente dentro do contexto da figura do anticristo, né? Quando vai dizer aqui, falando sobre ele, né? Proferirá sobre o chifre, né? Sobre o pequeno chifre, diz que ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis, eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo, que a gente sabe que a referência aqui disso são um período de 3 anos e meio, tá? Como a gente vai encontrar depois isso no livro de Apocalipse. Tá? Então você vê como essa referência do capítulo 12 ela está conectada com o capítulo 7, falando sobre esse tempo de angústia. Houve um primeiro tempo de angústia muito grande, tá? Na figura de Antíoco Epifânio, e agora nós teremos um segundo tempo de muita angústia. Tá?
Por isso que no próprio versículo vai falar tempo de angústia tal que nunca houve, tá? Porque isso se cumpre parcialmente na figura de Antíoco, porque até então ele foi o primeiro rei ou governante que tentou subverter a religião dos judeus, tá? Ele tentou subverter, tentou fazer com que os judeus abandonassem o judaísmo e abraçassem o helenismo, já falamos isso anteriormente, e aqueles que assim o faziam eram prontamente recebidos, né? Mas da mesma forma aqueles que se negavam foram implacavelmente perseguidos por Antíoco, tá? Isso nós vamos ver uma repetição, claro que numa medida muito maior, não apenas a questão do povo judeu, mas a todo o povo que confessa o nome do Senhor, né? A todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Messias, tá? Então nós vamos ver isso. E assim como lá atrás, pela primeira vez na história, apesar do povo judeu ter passado por cativeiros com outras nações, foi na figura do Antíoco Epifânio que essa perseguição tomou um corpo muito forte, tá? Ao ponto de muitos serem mortos. Então isso traz um apontamento profético para o fim, na figura do anticristo, na figura do seu governo, tá? Que nós novamente veremos um tempo onde, primeiro, né, vai se tentar subverter a fé em Cristo. Tá? Por isso que nós vamos encontrar no Novo Testamento passagens, tá, falando sobre o tempo da apostasia. Jesus falou sobre o tempo da apostasia, né? Apóstolo Paulo fala do tempo da apostasia. Por quê? Porque é um tempo de subverter, né? Subverter a fé daqueles que querem Cristo, fazê-los desistir, fazê-los renunciar, ou fazê-los pelo menos viver algo que pode se parecer com o Evangelho, mas que verdadeiramente não é o Evangelho. Então, nós já vivemos um tempo de apostasia, irmãos, porque muitos têm abandonado a verdade das Escrituras e muitos têm vivido um Evangelho segundo a si mesmo. Muitos criaram, né, estão seguindo não o Cristo da Bíblia, né, não o Logos de Deus, mas estão seguindo um Cristo que eles fizeram segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Tá? Então isso é o que? Isso é apostasia. Tá? Quando eu pego e eu interpreto a palavra segundo o que eu acho, quando eu interpreto a palavra à luz da sociedade, à luz de ideologias, à luz de valores desse mundo, né? Quando a lente não é mais a própria palavra, mas quando a lente passa a ser outra coisa, eu já apostatei da fé. Essa é a verdade, tá? Porque a palavra de Deus ela é firmada pelo próprio Senhor e a sua palavra é a verdade, a própria Bíblia se explica, a própria Bíblia é o critério, é a régua, né, que mede as coisas e não nós, a sociedade que vivemos, os problemas sociais, a teoria de A, a teoria de B, tanto que o próprio apóstolo Paulo fala algo que eu acho extremamente importante, que nós como igreja pudéssemos entender. Ele fala, olha, mesmo se eu que estive com vocês, que ensinei vocês o caminho certo, mesmo se eu voltar um dia ensinando outra coisa, que eu seja anátema, que eu seja maldito, né? Porque eu já apostatei então, que vocês não caiam na minha conversa, que vocês não retrocedam da verdade, ok? Então a gente vai ver esse mesmo tempo, há um apontamento para esse mesmo tempo, né? Uma das coisas que vai caracterizar o momento da manifestação, a proximidade da manifestação do anticristo e com certeza depois a característica do seu governo vai ser um governo de apostasia, de levar as pessoas, claro, não todas as pessoas, mas aqueles que buscam ao Senhor, que amam a Deus, e automaticamente hoje na face da terra nós temos o quê? Nós temos cristãos e judeus messiânicos. Tá? Porque quando nós falamos em povo, a nação de Israel, nós temos que entender que essa nação ainda está debaixo de um véu de incredulidade. Porém, existe promessa de Deus para esse povo, existe a promessa de um remanescente que se tornará o povo que Deus tem para cumprir a vocação que Israel ainda não cumpriu na face da terra de ser luz para as nações. Isso vai se cumprir provavelmente durante o milênio. Então existe promessa, e por existir promessa, nós sabemos então que Satanás
Satanás, a antiga serpente, o antigo dragão, né, ele vai vir com tudo para tentar, de alguma forma, tentar frustrar o que Deus estabeleceu, as promessas que Deus tem para se cumprir através do povo de Israel. Ok? Então ele fala, olha, não vai ter angústia, tal como nunca houve. Tá? Então nós vimos isso se cumprir durante o reinado de Antíoco Epifânio, nós vamos novamente ver isso se cumprir nos últimos tempos, tá? Com o anticristo, a sua perseguição ali a Israel, aos cristãos. Então vai haver uma permissão, né, para que aquilo que se intenta fazer ele possa prosperar, ele não tenha impedimentos, ele consiga levar adiante. Então durante um tempo, tá, isso vai ser permitido acontecer. Coisa interessante também, ainda nesse verso 1, gente, olha quanta coisa tem bacana nesse verso 1, ele cita Miguel, o anjo da guarda, né, de Israel, porque se você tem dúvida se existe anjo da guarda, e eu não vou entrar nessa discussão se existe anjo da guarda para cada pessoa, né, para cada filho de Deus se existe um anjo da guarda, mas pelo menos o anjo da guarda da nação de Israel a gente sabe que existe, tá? E o nome dele é Miguel. Tá? O anjo da guarda de Israel. Então você observe que ao mesmo tempo que tem coisas acontecendo na terra, nós também estamos vendo que esse conflito ele transcende a questão dos homens aqui, dos reinos aqui, dos governantes aqui, e por trás de tudo isso nós temos também um conflito entre anjos bons, entre anjos maus, tá? Então nós vamos ver um tempo de disputa na terra, tá? Mas essa disputa também, esse combate, essa luta também estará se dando no plano espiritual, para num primeiro momento se destruir a fé em Cristo, mas sabemos da vitória do Senhor. Eu bati a mão aqui na câmera, para destruir a fé no Senhor, mas também sabemos que toda essa batalha ela vai se voltar para a vitória do Senhor, e a vitória do Senhor significa que a fé em Cristo será ascendente. Tá? Então aqui é o Miguel, então, que não é Jesus, tá? Aqui é Miguel, é o Senhor, aqui é Miguel, não é o Senhor, que estará ali e diz, teu povo será livrado. Então nós sabemos que historicamente no tempo de Antíoco Epifânio, apesar de toda a angústia que houve, né, o Senhor usou ali, por exemplo, os macabeus como instrumento para livrar, ainda que por um curto tempo, para livrar Israel da opressão e do extermínio que Antíoco Epifânio tentava trazer. Então, nós sabemos que isso tem um cumprimento na figura deste homem que existiu, mas também na figura deste homem que vai existir, que é o anticristo. Da mesma forma, Miguel se apresentará ali para o povo de Israel, tá? E fala, teu povo será livrado. Então nós podemos entender que haverá uma proteção do Senhor, tá? Deus não vai permitir que o povo seja exterminado, tá? E isso vem em cumprimento ao texto de Zacarias 13. Se você pegar Zacarias 13, versículo 8 e 9, você vai ver que fala lá sobre o remanescente de Israel, né? Que não é que todo o povo seria poupado, livrado, mas que haveria um remanescente que seria livrado, tá? Que é o que nós podemos entender aqui quando ele fala teu povo será livrado. Não é todo o povo, tá? Mas o remanescente, até porque ele fala teu povo será livrado, aqueles que têm o nome escrito no livro. Ou seja, há um remanescente de Israel, tá? Que será poupado, tá? Que não vai se juntar. Porque nós sabemos que mesmo ali a questão do próprio povo de Israel, muitos estarão em oposição ao próprio Deus, mesmo sendo povo de Israel. Tá? Muitos abraçarão o pecado, abraçarão o engano, abraçarão a blasfêmia, né? Então, na verdade, quando a gente pensa nisso, haverá um remanescente, assim como nos dias de Elias, irmãos, quando Elias, então, achando que era o único que tinha sobrado, o Senhor lembra que existe, né, outros que também não dobraram os seus joelhos a Baal, ainda que basicamente toda a nação, né, aparentemente havia se prostrado ao culto a Baal, Deus tinha os seus que não haviam. Então a ideia do remanescente, ela aparece em vários momentos das Escrituras, e ela volta a aparecer aqui nesse texto de Daniel.
para a gente poder entender, tá? Então, não confunda esse livramento aqui com qualquer coisa ligada ao arrebatamento da igreja, né, para aqueles que acreditam na linha pré-tribulacional, ou que esse teu povo será livrado no sentido de que os crentes, se a igreja passar pela tribulação, os crentes serão poupados. Na verdade, nós sabemos pelo livro de Apocalipse que vai haver um grande martírio, né, uma grande perseguição, e muitos vão morrer, muitos vão perder a sua cabeça por causa de Cristo, por não negarem a sua fé, por não receberem a marca da besta, por não aceitarem nem o número do seu nome. Tá? Então nós sabemos disso quando a gente cruza as informações na Bíblia, principalmente com o Apocalipse, que traz uma luz de revelação muito maior do que foi dada a Daniel no livro que depois carrega o seu nome. Tá? Então, quando a gente vê essa questão aqui, esse remanescente é o remanescente daqueles que virão a crer no Senhor, tá? Virão a crer no Senhor nesse tempo, tá? Ou seja, aqueles que adentrarão depois o milênio, tá? Salvos em Cristo, tá? Então é importante fazer essa diferença. Por quê? Porque nós sabemos que mesmo chegando ao final do milênio, ao final da tribulação e havendo toda a perseguição aos judeus, nós sabemos que, né, muitos só vão conhecer a Jesus quando eles virem o Senhor voltando e reconhecerão e vão dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tá? Aí nesse momento seus olhos serão abertos, né, e eles vão experimentar da graça de Deus, né, e o coração deles será transformado. Mas até então, até esse momento ainda estarão cegos ali, ok? Ainda que buscando a Deus, mas sem reconhecer e receber o Salvador. Tá? Por isso que tem essa expressão, esse ponto importante, esse contraponto, né, do livramento quem será livre? Aqueles que têm o seu nome escrito no livro. Ou seja, que livro é esse? O livro da vida, né? O livro da vida do Cordeiro, aqueles que o Senhor sabe que vão crer, né? Aqueles que o Senhor já sabe de antemão que vão crer. Deus já sabe, irmãos. Tá? Nós não cremos nessa visão da eleição, no sentido que Deus predestinou, Deus escolheu quem se perderia, né? E Deus escolheu quem creria. Nós cremos que Deus estabeleceu em Cristo a régua para a salvação, né? Pela fé, mas Deus, ao estabelecer uma regra, Deus já sabe, Deus já conhece, como já conhece tudo, tem o controle de tudo, Deus já sabe aqueles que vão crer e aqueles que vão rejeitar. Então, quando ele fala que tem os nomes escritos no livro, é porque Deus já sabe aqueles que vão crer, né? Aqueles que vão crer naquilo que ele estabeleceu. Então, o nome destes já está no livro da vida. Então, estes estão destinados à libertação e à salvação. Tá? Eu acho que uma grande forma da gente entender isso é como se fosse uma metáfora. Tá? Aqueles que têm o seu nome no livro, ou seja, aqueles que estão no hall de cidadãos ali, né? Que já estão ali declarados ali, ok? Depois o verso 2 ele fala, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Tá? Então aqui, essa expressão aqui é uma expressão que está ligada a o que nós chamamos na teologia, e também está em Apocalipse 20, da primeira ressurreição. Tá? Apocalipse 20, verso 4 e 5 fala assim, logo ao final da batalha do Armagedon, logo após a vitória de Cristo, tá? Ele fala que vai haver como se fosse um tribunal, e ele vai ver ali que aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal da besta, vão viver e vão reinar com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Essa é a primeira ressurreição. Então o que ele está colocando aqui é aqueles que vão, quando ele fala, né, uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte, não é uma ressurreição geral, tá? Mas que, primeiro, aqueles que vão participar da primeira da ressurreição, tá? Mas os outros mortos vão continuar mortos e só vão subir até apenas após o final dos 1000 anos, tá? Isso vai acontecer, isso vai se cumprir ao final da derrota do anticristo,
que é onde termina o capítulo 19 e começa o capítulo 20 de Apocalipse, ok? Versículo 3 fala: e os sábios brilharão como o resplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas para todo o sempre. Então ele apresenta aqui a condição daqueles que foram fiéis a Deus, que ele chama de sábios, né? Se você for para Provérbios, você vê muito essa expressão. Quem é o sábio? O sábio é aquele que ouve o Senhor, o sábio é aquele que obedece o Senhor, o sábio é aquele que permanece no caminho do Senhor e não se deixa tirar desse caminho, nem abandona esse caminho, mas busca do Senhor e conhecer o Senhor e obedecer o Senhor e receber do Senhor a sabedoria. Esse é o sábio. Então ele fala assim, e os sábios, ou seja, aqueles que foram fiéis ao Senhor, permaneceram firmes, ainda que diante da sabedoria do mundo fossem perseguidos, atacados, ridicularizados, mas segundo a sabedoria de Deus, né? Os sábios segundo a sabedoria de Deus permaneceram, sofreram, mas agora por causa desse tempo que virá, eles brilham como o brilho do firmamento, né? O resplendor do céu, ou seja, ele aponta um destino glorioso. Tá? Apesar de todo o sofrimento, toda a angústia, né, do tempo que virá de angústia, ele fala, olha, mas eles brilharão. Deu um trava-línguas bravo em mim aqui agora. E ele fala, e os que conduzem muitos à justiça, né? Essa justiça que é literalmente a justificação, ou seja, muitos que levaram outros a abandonar o seu pecado, os seus caminhos errados, e muitos que se converteram, tá, a Cristo por meio dessas pessoas. Ele fala, brilharão como estrelas. Isso tem a ver com as promessas de galardão que o Senhor tem, né, que já estão apresentadas no tribunal de Cristo, ok? Porém, tu, Daniel, guarda em segredo essas palavras e sela o livro até que o tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Então, a verdade é, o que nós estamos vendo, né, ele fala, guarda essas palavras, né, sela o livro, ou seja, tudo isso fique registrado até o tempo do fim, porque não iria se cumprir naquele momento, não era algo para aquela hora, mas era algo que viria lá no tempo do fim, quando Daniel nem estaria já aqui na face da terra. E ele fala, olha, que quando chegar esse tempo do fim, ele fala, muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Bom, vamos lá. Esse conhecimento, se correr de um lado para o outro, é até fácil de ser entendido, porque nós estamos vendo as pessoas correndo de um lado para o outro, procurando respostas, procurando paz, procurando um monte de coisa. E muitas vezes elas correm de um lado para o outro, mas elas não querem ouvir o que a palavra de Deus tem para trazer para elas. Mas isso é bíblico, correrão, e ele fala, e o conhecimento se multiplicará. Até por isso que as pessoas estão correndo de um lado para o outro, porque há muito conhecimento dizendo que se você for aqui, se você for ali, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai estar assim, vai estar assado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e as pessoas estão correndo, porque há esse conhecimento que as pessoas estão buscando, mas muitas vezes esse conhecimento também é fora de Deus. Mas eu creio também que esse correr de um lado para o outro pode ser também um sinal de que ao mesmo tempo que as pessoas correrão atrás de um conhecimento fora de Deus, muitos correrão atrás do Senhor, buscando um conhecimento que vem do Senhor. Ok? Versículo 5 fala, então eu, Daniel, olhei, e outros dois que estavam em pé, um à margem do rio e o outro à outra margem do rio, ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando será o fim dessas maravilhas? Então nós temos dois anjos, esses anjos estão ali falando, tá? E um deles pergunta para o outro, né, quando será o fim dessas maravilhas? E é interessante porque essa pergunta ela também aparece no verso 8, Daniel faz essa pergunta. Mas no verso 8, Daniel pergunta, procurando uma resposta mais imediata sobre a sua nação, enquanto que aqui a resposta da pergunta do anjo tem muito mais a ver a esse tempo final, né? As coisas que aconteceriam, né? A derrubada do anticristo, a ressurreição dos mortos, a vinda do Senhor. Então são dois momentos, são dois momentos que aparece a mesma expressão, mas elas têm pontos, o motivo delas é um pouco diferente. E aí no verso 7 diz assim, eu ouvi o homem vestido de linho,
que estava sobre as águas do rio, e levantou sua mão direita e a sua esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que será depois de um tempo, tempos e a metade de um tempo, quando acabarem de despedaçar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então vem a resposta, e a resposta dele, né, esse levantar da mão, irmãos, era algo que tinha um aspecto cultural, né, da fé. Quando se levantava só a mão direita, ela tinha uma condição, assim, mais ou menos como você vê nos tribunais, né? Levanta sua mão direita, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, né? Então você se compromete a dizer a verdade. Então quando a gente vê a mão direita, aquilo era uma afirmação, era um apelo para dizer assim, olha, né, em nome do Senhor, eu estou comprometido com a verdade, tá? Mas quando ele levanta as duas mãos, essas duas mãos é a confirmação completa, é uma condição muito mais completa, que é o que ele usa aqui, que ele levanta a mão direita, né, direita e esquerda, e ele jura por aquele que vive eternamente, né, que era algo muito comum quando o judeu queria dizer que aquela era a verdade verdadeira, de toda a verdade, entendeu? E que ao jurar diante do Senhor, ele se colocava até debaixo do juízo de Deus, se aquilo não fosse verdade, tá? E aí você vê que a mesma expressão que eu citei para vocês lá em Mateus 7,25, ela aparece de novo aqui, perdão, Mateus não, Daniel 7,25. Ela aparece de novo aqui quando ele fala tempos e metade de um tempo, tá? Que é aquilo que eu falei desses 3 anos e meio, e esses 3 anos e meio ele aparece, né? 3 anos e meio, 3 dias e meio, ele aparece também como 42 meses, 1260 dias, sempre essa expressão ela aparece, tá? E todas as vezes que isso aparece, isso representa a ideia de um tempo simbólico de julgamento espiritual, tá? No sentido cronológico, né, talvez seja mais simples de entender ou não, né, não dá para a gente saber, mas esses 3 anos e meio eles são metade do número 7. O número do 7 na Bíblia é um número completo, então pode ser uma condição, um período semi-perfeito, um período de provação, né? Porque não é o tempo perfeito ainda cumprido de Deus sobre aquilo. Então você vai ver em Apocalipse 11, por exemplo, que a cidade santa vai ser pisada pelos gentios por 42 meses. É a mesma ideia. O exercício do poder da besta, em Apocalipse 13:5, também aponta para esses 3 anos e meio. Tá? A mulher no deserto, em Apocalipse 12, a fome e a seca de Israel, nos dias do profeta Elias, foram 3 anos e meio. Então, sempre aparece essa ideia desse julgamento espiritual que está, então, acontecendo. Ok? Aí o versículo 8 vai dizer assim. Na verdade, Daniel não entende a colocação. Ele fala, eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, meu Senhor, o que será o cumprimento destas coisas? Então, aqui Daniel está querendo saber sobre o seu povo ali. Tá? E ele disse assim, caminha, Daniel, pois essas palavras estão guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Tá? Então, aqui o que vai ser revelado a ele é o que fica guardado até o tempo do fim, que é diferente de João. Em João, que está, né, muito mais próximo do tempo do fim, fala, João, revela, né, revela o que está sendo colocado. Tá? Então, ele está dizendo, olha, observe que não há uma explicação para agora. Ele fala, isso não é para agora, Daniel, você guarda que é lá para o tempo do fim. Ou seja, há uma resposta aí mostrando assim, que não é alguma coisa que Daniel iria ver. Apesar de que, quando viesse a acontecer, né, no final, Deus iria, as coisas que o Senhor estabeleceu iriam se cumprir, e o que Deus estabeleceu para o seu povo, de fato, viria a acontecer. Tá? Versículo 10. Muitos serão purificados, limpos e refinados. Porém os maus agirão malignamente, e nenhum dos maus entenderá, porém os sábios entenderão. Então ele fala, quando as previsões foram dadas aqui tiverem se cumprido, né, os piedosos serão purificados pelas provações preditas.
e vão compreender que o fim está próximo, mas os ímpios não entenderão e assim correrão para a sua própria ruína. Não é diferente, nós estamos vendo, irmãos, nos nossos dias, a palavra de Deus se cumprir, né? E para nós, cada coisa que vai acontecendo nesse mundo vai ficando muito claro que o fim está chegando. Mas observe que as pessoas, né, que rejeitam a Deus, que desconhecem o Senhor, elas, além de acharem loucura, elas não conseguem enxergar e elas não conseguem entender isso, tá? Mas ele fala, mas os sábios entenderão, né? Aqueles que creem entenderão. Então as pessoas estão aí correndo para a sua própria ruína, sem entender, sem discernir que tudo que está acontecendo no nosso tempo é confirmação da palavra de Deus e que o fim está muito próximo, ok? E o versículo 11 então vai dizer, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado, tá? Isso se dá no meio no caso, né, em Apocalipse, se dá no meio da tribulação dos 7 anos, tá? E posto a abominação assoladora, haverá 1290 dias. Então, nós temos um cumprimento parcial disso lá por Antíoco, tá? Que ele faz essa profanação no ano 145 a.C., até a restauração da adoração, né, por Judas Macabeu, no 25º dia do 9º mês, em 148 a.C., tá? Isso vai dar 1290 dias. O que isso significa? Tá? Que ele está falando de restauração, tudo isso. Ou seja, até que não se cumpra o tempo, até que esse tempo tenha que se cumprir. E por que esse tempo é dado? Para que a medida da iniquidade seja completa. Tá? Deus nunca trata as pessoas, ou Deus não trata o mundo quando o pote está meio cheio. Na verdade, Deus vai avisando, mas a hora que o pote fica cheio, então o juízo vem. Então, antes que o Messias venha, tá, a medida da iniquidade deve ser completa. Por isso que você vai para as Escrituras e há N passagens mostrando que tudo vai piorar, que as coisas ficarão muito mais difíceis, que as pessoas serão muito mais difíceis, que o pecado e a iniquidade, tá, vão ser instituídas de tal forma, tá, que isso uma hora vai chegar na cota, né? O saco vai estar cheio e a partir daí então o Messias vem para trazer o seu julgamento sobre as nações, ok? E aí ele fala, bem-aventurado o que esperar e chegar até 1335 dias. Observe que ele está citando aqui 1 mês e meio a mais, 45 dias, tá, do que foi acrescentado no número anterior, 1290. Então, muitos acreditam, não há um consenso aqui, por que desses 45 dias que são acrescentados. Muitos acham que há um intervalo aqui, é um tempo de um intervalo de um trabalhar de Deus, ou por um processo de Deus que vai acontecer com o povo de Israel, tá? Mas não há uma explicação definitiva sobre a questão desses 45 dias que são agora acrescentados aos 1290 dias. Mas eu só posso entender pelo versículo, quando fala bem-aventurado o que esperar, significa que mesmo as coisas se concluindo, mas ainda não tendo uma conclusão final, nós temos que aguardar até o momento em que tudo se cumpra, ok? Mesmo que algumas coisas pareçam passar do nosso calendário, né? A gente tem que ficar, o que não é diferente, irmãos, porque se nos dias de hoje nós queremos confiar no Senhor e esperar no Senhor, mesmo que às vezes algumas coisas acontecem, parece que para outras acontecer demora um pouquinho, né? As coisas não são imediatas como nós gostaríamos que fosse, e por isso que a gente tem que esperar. Então, feliz, porque a tradução literal de bem-aventurado é feliz. Feliz o que espera, né? Feliz aquele que espera e chega até os 1300, ou seja, aqueles que chegarem até ali, de fato, vão experimentar algo maravilhoso da parte do Senhor. E o versículo 13 fala assim, tu porém caminha até o fim, porque repousarás e ressuscitarás em tua herança no fim dos dias. Ou seja, né, escreve aí, registra,
mas isso tudo não vai se cumprir no seu tempo, mas você vai ressuscitar, e quando você ressuscitar, você vai receber o teu galardão, a tua herança, tá? Ou seja, aquilo não seria para o tempo de Daniel. Na verdade, irmãos, isso é para o nosso tempo. E por ser para o nosso tempo, nós precisamos estar extremamente atentos. Atentos, não podemos mais brincar, porque estamos vendo para onde as coisas estão caminhando, e nós temos que ficar atentos e firmes no Senhor, caminhando no Senhor. Amém, queridos? Por fim, né, encerramos aqui o livro de Daniel, e o que eu acho interessante é que o filme de Daniel claramente mostra algumas coisas para nós. Primeiro, que ele está no controle de tudo. Não há o que ele não esteja no controle. Então você vê, a história já está, ele aponta para Daniel coisas que seriam durante o tempo de Daniel e aconteceram, coisas que seriam depois do tempo de Daniel e aconteceram, e coisas que seriam num tempo futuro, muito futuro. E a gente vê que essas coisas que algumas ainda estão para acontecer, nós vemos na verdade que todos os sinais para essas coisas acontecerem estão acontecendo. Então Deus está no controle. O que foi estabelecido vai se cumprir. Que mais aqui a gente pode tirar? A importância da nossa fé, da nossa obediência. Então Daniel deixa um registro da sua fé, né, mesmo passando as situações mais difíceis e complicadas, assim como Misael, Ananias e Azarias, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como eles que foram fiéis ao Senhor. Outra coisa que a gente aprende aqui no livro de Daniel, mesmo, né, estando debaixo aí de governantes diferentes, em que alguns deram mais valor e outros deram menos valor à presença deles, eles se mantiveram firmes e foram fiéis ao Senhor, sabendo que ao fazer isso sofreriam perseguição, e sofreram, mas confiaram no Senhor para livrar deles, e o Senhor deu vitória. Ok? Que mais a gente tira aqui do livro de Daniel, né? Que o que está previsto, um tempo difícil no final, é o que a gente tem que de fato entender que vai acontecer. Nós não podemos levar isso para uma discussão de pessimismo ou otimismo. Eu sempre falo que eu sou um realista esperançoso, porque eu não nego a realidade do que está acontecendo, mas eu entendo, eu olho com esperança. Por quê? Porque a Bíblia me mostra a esperança, me dá a esperança, porque eu sei que tudo isso que vai acontecer, queridos, ou tudo que está acontecendo está previsto, mas a vitória final será a vitória do Senhor, e a vitória final será a vitória do povo de Deus. Mas estejamos atentos, porque sabemos também, vimos aqui, que assim, na figura de Antíoco Epifânio e do próprio Anticristo, um tempo de apostasia, um tempo de tentar dissuadir o povo de Deus de seguir verdadeiramente o Senhor. Fique firme com o Senhor, por mais difícil que possa parecer, nós temos o Senhor, e no final nós vamos ver que valeu a pena. Amém, queridos? Deus abençoe muito a sua vida. Espero que você tenha sido abençoado com todas as nossas aulas e você continue firme. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa classe, por esse estudo. Abençoa teu povo com graça, sabedoria e discernimento, que eles possam avançar na tua presença, que teu nome seja glorificado. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Um grande abraço. Fique na graça e na paz de Cristo nosso Senhor. Até mais.